no culto da tarde aqui, nós tivemos aqui por volta de, acho que 13 ou 15 pessoas no culto da tarde, foi uma bênção também. E agora à noite também, graças a Deus, nosso terceiro culto. Eu tenho certeza que Deus vai operar tremendamente aqui. Diga glória a Deus. Olha, eu não sei se você já recebeu um papelzinho como esse aqui, ó. Todos receberam? Para quê, pastor? O que eu vou fazer com esse papel? Deixa eu explicar para você. Você leu aí que está escrito, né? Minha família no altar de Deus. Exatamente isso. Você vai colocar a sua família onde? Ó, no altar. Então, se você não escreveu, escreva aí o nome dos seus familiares. Pode colocar um por um, se você quiser. Vai lá, Pedro, João, Tiago, o filho, o pai, a mãe, marido, esposa, neto, enfim, pode colocando aí. Agora, se são muitas pessoas, e talvez fica muita gente aí para você colocar, você pode fazer, como alguns casos aí, você pode colocar o sobrenome da família. Por exemplo, quem é aqui família Pereira? Tem família Pereira aqui? Pereira? Então coloca aí, família Pereira. Família Silva, tem alguém que é Silva? Silva, coloca a família Silva. Deixa eu ver, tem bastante aí conhecidas, né? Ferreira, tem alguém que é Ferreira aqui? Ferreira? Põe aí, família Ferreira, amém? Quer ver, o que mais? Oliveira, Oliveira deve ter bastante, tem Oliveira aqui? Olha lá, um Oliveira, outro Oliveira, um monte de Oliveira ali, né? Põe aí, Oliveira, Lopes, tem alguém com família Lopes aqui? Não? Para cá é mais difícil, né? Mas tem, Lopes, Silva, Santos também? Aí, ó, é verdade, né? Oliveira Santos, exato, põe os dois, né? Os dois lados, põe lá, família Santos Oliveira, ou Oliveira Santos, família Ferreira Pereira, que aí todo mundo que tem um sobrenome já está incluído na oração, diga glória a Deus. Aí você vai englobar todo mundo, vai incluir todo mundo aí na oração, em nome de Jesus. Eu coloquei aqui, ó, minha filha colocou aqui, ó, família Almeida, família Lopes, família Jardim, minha família. Aí você vai colocar o nome da sua família. Faltou alguém colocar, irmãos? Se faltou, fica tranquilo, depois do culto eu vou te dar mais um tempinho, aí você coloca aí, mas não deixa de colocar, ó, aqui estão os dos outros cultos, né, dos irmãos que estiveram aqui está aqui também os das semanas anteriores, porque eu não estou tirando do altar, eu falei que eu ia fazer isso, ia ficar aqui no altar, toda segunda-feira eu estou aqui orando, fora os outros dias da semana que não tem culto, e nós estamos aqui apresentando em oração, amém? Colocando a tua família no altar de Deus. Por quê? No momento que você colocou no altar de Deus, não é brincadeira isso, é claro que é um ato simbólico, você está pondo o nome aqui, mas lá no mundo espiritual acredito que isso está acontecendo, amém? Você colocou no altar de Deus, é Deus que vai cuidar. Você colocou no altar de Deus, é Deus, é dele agora a causa, é dele a situação. Eu me lembro de um rei que fez isso. A Bíblia fala do rei, se eu não me engano, o rei Ezequias, quando ele é afrontado por Senaqueribe, o rei inimigo, ele pega aquela carta de afronta que falava coisas absurdas, nós vamos fazer isso com vocês, vamos acabar com vocês, ameaças, afrontas, cadê o Deus de vocês? E sabe o que o Ezequias faz? Ele pega aquela carta e apresenta diante do Senhor, diante do altar de Deus. A partir daquele momento está dizendo, Deus, isso aqui já não é mais comigo, agora eu estou entregando para quem? Para o Senhor. Faz isso com a tua família, faz isso com os teus filhos, faz isso com o teu casamento, e você vai ver que Deus é quem vai cuidar. Então toda quarta-feira não deixe de colocar a tua família no altar, amém? Outro ato de fé que nós estamos fazendo, junto com esse, é que você vem e traz o nome da família para colocar a família no altar. Mas eu tenho pedido para você trazer da sua casa um recipiente com água. Por quê? Deus colocou no meu coração um propósito, que você vai trazer família para o altar, mas também vai levar do altar para quem? Para a família, exato. Como é que eu vou levar do altar da família? Não dá para eu tirar um pedacinho do altar para te dar aqui, mas eu vou pedir para que Deus coloque a unção que está aqui neste altar. Este lugar é um lugar consagrado ao Senhor, para que Deus coloque essa unção nessa água e você leve para a tua família. Se você crê, porque a Bíblia fala que a fé não é de todos, mas se você crê, pastor, eu creio, eu vou abençoar essa água, você leva para a tua casa e divide com a sua família. Pode colocar lá no bebedouro, onde todo mundo bebe a água. A mulher que faz lá o almoço, a irmã, pode usar de sabedoria, porque talvez tenha alguém na casa que não aceita, pastor, meu filho não gosta, eu vou falar para ele, ele nem aceita, filho, essa água está abençoada, bebe, não quero saber disso não, mãe. Infelizmente, às vezes ainda não entende, né? Então coloca na comida, a hora que a senhora estiver fazendo o arroz, o feijão,
A hora que for passar o café, põe um pouquinho lá na água do café, amém? Deus vai te dando estratégia, pode fazer igual uma irmã que eu fui visitar agora há pouco, ela está tomando igual um remédio, olha que coisa, ela deixou do lado da cama, todo dia ela falou, pastor, é um remédio para mim, igual eu tomo um remédio, eu tomo ela, pelo menos uma vez no dia, eu coloco um pouquinho no copo e tomo antes de dormir, e está abençoando a vida dela, diga glória a Deus, e vai abençoar a sua também, e eu creio, vai ter muitos testemunhos aqui de gente curada, liberta de vício, liberta de depressão, de crise de ansiedade, de insônia, enfim, eu creio que Deus pode operar dessa forma. Então, quarta-feira que vem, não esqueça a água, para você também levar para a sua casa em nome de Jesus. Hoje, quem não trouxe, depois nós temos alguns copinhos ali, acho que não tem muito também, se tiver ainda eu vou abençoar e você pode levar, mas aí semana que vem você traz uma garrafinha com água da sua casa, combinado? Amém? E aí já também nós vamos ministrar a ceia do fortalecimento. O que é essa ceia do fortalecimento, pastor? É um pão e a água, que nós estamos dando, simbolizando o alimento que o anjo de Deus deu para Elias, quando ele estava fraco. Não sei se você ouviu a nossa oração de hoje. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem ouviu a nossa oração de hoje? Deixa eu ver. Muitos não ouviram. Ainda dá tempo. Depois você escuta lá. Eu tenho mandando todo dia uma oração para você ouvir e ser abençoado. Essa oração do dia hoje falava o seguinte. Hoje eu mandei um pouquinho mais tarde, né? Infelizmente, eu sei que tem gente que acorda cedo. Quando é 6 horas já está saindo, né? 6h30, 7 horas. Acho que eu mandei era umas 8 horas já. Mas talvez não deu tempo. Depois, a hora antes de dormir, você ouve lá. A Bíblia fala que o Elias, ele foi dizer para Deus, já basta. Ah, Deus, já basta, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Mas peraí, quem sou eu para dizer para Deus que já basta, que é o fim? Não, será que é eu que estou dizendo ou é Deus que está dizendo? Porque se é eu que estou dizendo e o plano de Deus é outro, meu irmão, eu preciso me fortalecer para voltar ao plano de Deus. A gente quando começa a passar uma luta, a gente diz isso. Ah, já basta, hoje é o último dia que eu vou na igreja. Ah, já basta, eu não quero mais saber de fazer a obra de Deus não, eu não quero mais saber de negócio de ministério, de ser pastor. Ah, já basta, não quero saber mais de casamento não, vou pegar as minhas coisas hoje, vou embora dessa casa. Já basta, vou chegar lá naquele serviço, vou pedir as contas, vou sair de lá hoje, vou fechar as portas desse negócio, não dá mais. Irmão, pare e pergunta para Deus, Deus, está falando já basta, sou eu ou é o Senhor? E se for o Senhor, Ele vai concordar. Agora, se for eu que estou dizendo, Ele vai mandar para mim o alimento para eu continuar, porque às vezes eu estou dizendo já basta, e Deus ainda está dizendo que o caminho é de muitos dias. Está entendendo, sim ou não? O Elias estava dizendo já basta, só que Deus manda o anjo e fala assim, Elias, come e bebe, porque muito comprido ainda é o teu caminho. Tem gente querendo terminar o casamento, mas ainda o plano de Deus para esse casamento é muito grande. Amém? Tem gente querendo encerrar a sua atividade ministerial, mas que Deus quer usar muito ainda. Tem gente querendo parar de vir na igreja, mas que Deus ainda quer fazer muito através da vida dela. Tem gente querendo sair de um serviço onde lá Deus ainda vai prosperar muito ele ou ela. Tem gente querendo encerrar um comércio, uma empresa que demorou tanto para conquistar. E Deus está dizendo, não, você não precisa encerrar, você precisa se alimentar. Está entendendo, sim ou não? Porque muito comprido ainda é o teu caminho. Então, se tem alguma coisa aí que você está batendo aí o martelo, querendo pôr um ponto final, pergunta para Deus, Senhor, é eu que estou querendo terminar ou é o Senhor? Porque às vezes eu estou querendo terminar uma coisa que o Senhor ainda tem planos ainda. Quem está entendendo, diga amém. E aí, meu irmão, não é para você parar não, você vai se alimentar e vai continuar que Deus, Ele vai te dar vitória. Diga glória a Deus. Vamos entrar então na mensagem de hoje. Essa mensagem está uma bênção. Olha, está uma palavra tremenda. Abra sua Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 3. É lá que nós vamos começar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. É bem conhecida essa palavra, viu? Muitos aqui já ouviram, muitos aqui já conhecem essa palavra, mas talvez falte aí a revelação do Espírito Santo que você precisa. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém? Então diz assim, ó. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
Então, meu irmão, presta atenção. Deus, ele trabalha com um tempo determinado para cada coisa. Eu vou usar bastante hoje a Bíblia NVT. Essa Bíblia NVT, ela chama Nova Versão Transformadora. É uma tradução da Bíblia de estudo, que vai ajudar a gente a entender. Coloca para mim ali, ô Felipe, a Bíblia NVT. Fala assim, ó. Há um momento certo para tudo. Então, olha para o pastor. Se há um momento certo para tudo, não adianta eu querer acelerar algumas coisas. Não adianta eu querer apressar algumas coisas que não vai dar certo. Se eu quiser acelerar, se eu quiser apressar, eu vou sair daquilo que Deus chama de momento certo. E se eu sair daquilo que Deus chama de momento certo, eu caio no que eu chamo de pecado. E o que faz então muitas vezes uma pessoa pecar, pastor? Fala comigo, pressa. Fala mais forte, fala pressa. Vocês parecem que estão com frio? Não? Fala para esse irmão do seu lado, cuidado com a pressa. A pressa é um perigo, irmão. Irmão, vamos falar assim, fisicamente falando, a pressa dá tanto prejuízo, dá ou não dá? Muitos acidentes de trânsito acontecem por causa do quê? De pressa. Muitos acidentes de trabalho, quem trabalha com serviço perigoso aí, trabalha em altura e tudo mais, muitos acidentes de trabalho acontecem por causa do quê? De pressa. Muitos erros médicos acontecem por causa de pressa. E por aí vai. Fala comigo assim, ó, a pressa anda junto com erro. É verdade. Pressa e erro andam juntos. E meu irmão, todo mundo que está aqui, nós estamos lutando para não errar, ou errar o menos possível, sim ou não? Porque errar ou não errar 100% é muito difícil. Alguma coisa pode ser que a gente erre, mas a gente está lutando para errar o menos possível. Então, se eu quero errar o menos possível, eu tenho que ter o menos possível do quê? De pressa. Eu preciso entender que há um momento certo para que tudo aconteça. Só que isso é muito difícil. Por que isso é muito difícil para nós? Eu estou pregando para você e para mim, tá? Eu estou ser humano também, eu sou falho também como você. E nós temos uma coisa, não sei se é só eu, você deve ter também, que a gente tem a ânsia de ver acontecendo logo aquilo que a gente espera. A gente quer ver o mais rápido possível. Tem algumas coisas na minha vida que eu quero que aconteça, que eu estou orando, que eu estou lutando para que elas aconteçam. E se você perguntasse para mim, com toda sinceridade do meu coração, pastor, quando é que o senhor queria ver essas coisas acontecerem? Irmão, se tivesse acontecido ontem, já tinha sido bom. Anteontem, melhor ainda. Mas não adianta, essas coisas eu não posso acelerar. Existe um processo criado por Deus para tudo. Por isso que ali está dizendo, há um momento certo para tudo. E tem coisas que você não consegue acelerar. Que por mais que você faça, você não vai acelerar. Ao contrário, é perigoso você errar. E aí que você tem que tomar cuidado. Eu li um livro uma vez, que eu nunca esqueci de um exemplo que um autor deu, quando ele falou assim que há coisas que você não consegue acelerar, que ela vai respeitar o seu tempo determinado, porque Deus criou assim. Ele disse o seguinte, imagina que um homem, eu acho que eu já até falei isso aqui, imagina que um homem que ele queira muito ter um filho, e aí ele encontra uma mulher, e ele então tem ali com ela uma relação, e aí ele vai ter, essa mulher vai engravidar. Depois que essa mulher engravidou, ele vai ter que esperar quanto tempo para ter um filho normalmente? 9 meses, normalmente. Algum prematuro pode nascer aí de 7, 6, mas o normalmente, para que venha tudo perfeitinho, porque se nascer antes, nasce com problema também, né? Tem que ficar na incubadora, vai ter que amadurecer, porque eu tenho que respeitar o processo, não tem jeito. Então, o processo correto para que uma criança nasça perfeita, sem precisar de mais nada, já nasça com a saúde do jeito que Deus ordena, são 9 meses. Mas vamos dizer que ele é apressado, igual muitos de nós, e ele quer ter um filho logo. Ao invés de engravidar uma mulher, ele engravida 10 mulheres ao mesmo tempo. Quanto tempo ele vai demorar para ter um filho? 9 meses. Vai adiantar? Vai acelerar? Se ele engravidar 20 mulheres, vai acelerar? Quanto tempo ele vai ter que esperar? 9 meses. A diferença é que depois vai ter 20 filhos de uma vez, né? Misericórdia. Então tem coisa que não adianta você querer o quê?
acelerar, irmão, porque Deus determinou um processo e aquilo vai ter que obedecer aquele processo, vai ter que obedecer aquele tempo. Então eu não sei o que você está esperando aí de Deus, eu sei o que eu estou esperando e o que Deus falou comigo. E Deus tem falado ao meu coração e hoje eu prego para você. Meu irmão, não adianta, porque Deus determinou um momento certo para tudo. E o que você precisa fazer é ter paciência e esperar no Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Lembra do Salmo capítulo 40, verso 1? Vamos lá rapidinho. Salmo de capítulo 40, verso 1. Ele vai colocar ali na tela. Se você não quiser, não precisa nem abrir, eu já leio ali, ó. Esperei com o quê? Paciência. Ali está na Bíblia NVT. Ele diz, pelo Senhor. E Ele voltou para mim e ouviu o meu clamor. Fala, Deus sempre ouve quem tem paciência. Amém? O problema é isso. Sabe como que eu gosto de chamar paciência? Paciência para mim é uma pessoa que tem conhecimento e por isso está em paz. Ó, a palavra ciência significa conhecimento. Então, se você dividir a palavra paciência em duas, ela vai dar paz, ciência. Entendimento meu, tá? Eu entendi dessa maneira. E eu gosto de explicar assim. Ou seja, quando uma pessoa ela tem ciência, ela está ciente do que está acontecendo, ela tem conhecimento da causa, ela não perde a sua paz. Por quê? Um exemplo. Imagina que eu não saiba que uma gravidez tem que demorar 9 meses. Imagina que eu não tenha ciência disso. Quem não sabe disso, no primeiro mês, já vai estar desesperado. Mas essa criança não vem logo? Agora, quem sabe que demora 9 meses, vai estar como, hein? Em paz, vai dizer, não, isso é normal. Está entendendo, sim ou não? É assim mesmo, demora. Aí, se eu não tenho ciência disso, do segundo, 3 meses para mim já é muita coisa, sim ou não? 5 meses, mas cadê essa criança? Não vai nascer? Mas quem já sabe vai falar o quê? Fica tranquila, ela fica em paz, porque ela tem ciência de que o processo vai demorar 9 meses. No mínimo 7, 8. Então a pessoa que tem conhecimento, ela está em paz. Quem está entendendo, diga amém. Então, meu irmão, às vezes a ansiedade, ela é falta de entender, ela é falta de ter ciência de como as coisas de Deus funcionam. E aí aquela questão da gente querer do nosso jeito, da gente querer no nosso tempo, da gente querer no nosso momento, e não vai acontecer no nosso momento. Põe de novo ali, na Bíblia corrigida para mim, Felipe, na Bíblia ARC, que é igual a sua, né? Fala assim, ó, ele vai colocar lá, ARC, Almeida Revista Corrigida. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então não basta clamar, tem que saber também o quê? Esperar. E é uma coisa, eu vou ser sincero para você, coisa difícil para nós é o quê? Esperar. Seja sincero comigo agora que Deus está vendo. Quem não gosta de esperar, levanta a mão. Misericórdia. Ou coisa ruim esperar. É ou não é verdade? Irmão, esse negócio de esperar parece que dá um faniquito em mim. É com você assim também? Meu Deus do céu, eu chego num lugar e falo assim, ó, você tem que esperar. Eu falo, não, eu já tenho que arrumar outra coisa para me fazer então, enquanto eu não estou parado aqui. Porque eu não gosto de esperar, mas ninguém gosta. Só que, meu irmão, se a gente não aprender isso, a gente vai sofrer. Deus, Ele muitas vezes vai nos fazer esperar. Não vai ter outro jeito. E ó, tem coisa na nossa vida que a gente pode fazer 10 vezes mais do que a gente está fazendo, que vai demorar o mesmo tempo. Está ouvindo o que eu estou falando? Você pode fazer 10 vezes mais do que você está fazendo, que o processo vai continuar sendo aquele mesmo. Você vai ter que respeitar o processo, vai ter que aguardar o momento certo. Não adianta. Você quer ver uma coisa? Olha o que fala lá em Hebreus capítulo 10, verso 36. Vai marcando aí que eu vou te dar um monte de versículo hoje, você vai anotando aí para você não se perder, tá? Você que gosta de marcar. Hebreus 10, 36. Ou coisa difícil é esperar, irmão. E às vezes Deus tem que tratar isso com a gente. Fulano, quando é que você quer ter a sua bênção, aquela mudança na sua vida financeira? Quando é que você quer prosperar? Vixe, meu Deus do céu, é para ontem. Mas às vezes você vai ter que esperar, até que Deus possa mudar a situação da sua vida financeira.
tem que ter paciência, está te preparando. Diga glória a Deus. Não, pastor, já queria que desse certo logo. Mas então você tem que ter paciência. Deus escuta quem espera com paciência. Lembra do Salmo 41? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Dizem que é um salmo de Davi. Só para lembrar você sabe quanto tempo depois de Davi ser ungido como rei, foi que ele foi sentar no trono? Alguém sabe dizer aqui? Arrisca? Chuta? 14 anos. 14 anos depois que ele já tinha sido ungido como rei, foi que ele foi de fato sentar no trono. Está achando que é brincadeira? Irmão, ele não está falando isso, esperei com paciência por acaso, não. Deus ensinou Davi a ter o quê? Paciência. E eu vou dizer algo para vocês, às vezes você já pode ter até unção, a promessa já sobre a tua vida, mas vai ter um processo até que aquilo de fato possa acontecer, você esteja preparado para sentar naquele trono. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que diz Hebreus 10:36. Diz assim, vamos lá. Porque necessitais do que, irmão? Do que você necessita? Fala mais alto. Porque necessitais do que? De paciência. Para quê? Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Irmão, às vezes você já tem a promessa, mas mesmo tendo a promessa, você precisa de paciência. Por quê? Porque tem a promessa, só que antes da promessa você vai ter que fazer toda a vontade de Deus, e às vezes a vontade de Deus é um processo longo na nossa vida. A vontade de Deus inclui um aprendizado muito grande para nós, para que então a gente possa alcançar o quê? A promessa. Está entendendo, sim ou não? Por isso que nós necessitamos de paciência. Ah, pastor, eu vou começar a orar e pedir a Deus paciência. Não, pede para Deus entendimento, porque quando você começa a entender, começa a ficar mais fácil você esperar. Diga glória a Deus. E ciência ou ter entendimento não é sempre que, não é entender o que está acontecendo, que às vezes você não entende o que está acontecendo, mas entender que Deus está no controle. Diga glória a Deus. Às vezes você não entende nem por que você está passando por aquilo, mas você entende que Deus tem um plano. Todos os homens de Deus que passaram por um processo, muitas vezes não entendiam o que estava acontecendo, mas eles tinham ciência de que Deus estava por trás de tudo aquilo. Amém? Quando você crê que Deus está no controle de tudo aquilo, fica mais fácil de você ter paz. Amém? Quando você tem ciência, é mais fácil você ter paz. Então busca isso. Você quer ver onde fala isso? Vamos lá rapidinho agora para Provérbios capítulo 19, versículo 2. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Entendendo eu estou, pastor. Difícil é aceitar. Pois é. Provérbios capítulo 19, versículo 2. Diga aí para o irmão do seu lado que está com frio, fala para ele assim, necessitais de paciência. Fala para ele. Fala para sua esposa, fala para o seu marido, fala, necessitais de paciência. Aproveita que a Bíblia está falando. Amém? Por quê? Olha o que diz aí. Provérbios 19, 2. Quem achou, diga amém. Amém. Provérbios é facinho, né? Depois de Salmos. Salmos está no meio da Bíblia. Depois de Salmos em Provérbios. 19, 2. Diz assim, posso ler? Posso? Está ali na tela, se você não tiver achado é só acompanhar ali. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. E olha agora, ó, o que se apressa com os seus pés, o que ele faz? Ele peca. Lembra que eu falei? A pressa ela anda junto com o erro. Irmão, não tem como. Você quer ver uma coisa? Eu sempre quando eu vou pregar para os jovens, adolescentes, eu falo para eles. 13, 14 anos querendo namorar. Toda a minha sinceridade para você, filho, não apressa as coisas não. Quem apressa vai errar. A Bíblia diz que não é bom despertar o amor antes que venha. Eu te pergunto, um adolescente com 13 anos está pronto para casar? Hoje em dia. Antigamente as nossas bisavós casavam com 11, né? 12, né? Não é verdade? Mas hoje, um adolescente com 11, 12 anos, 13 anos está pronto para se casar? Então, se está já
partindo para o primeiro passo de um casamento, que o namoro é o primeiro passo de um casamento. O cristão tem que pensar assim, sim ou não? O cristão tem que pensar dessa maneira. Ele está apressando as coisas. E aí o que vai acontecer? Vai pecar, vai cair no pecado. Por isso que às vezes cai no pecado. Por quê? Porque não está pronto para o que vai vir depois. Dá o primeiro passo e não tem condição de dar o segundo. Lembro uma vez que eu falei com um jovenzinho, começou, quero namorar, pastor, quero namorar, o pai e a mãe não queria. Pastor, conversa com ele aqui, porque olha, pastor, já falei, sobra o pastor, né? Falei, então tá bom, vamos conversar. Vem cá. Não, porque eu quero namorar, porque não sei o que e tal. Falei, tudo bem, quer namorar? Quero. Falei, tá bom. Daqui quanto tempo você vai casar? Aí ele virou para mim e falou assim, casar? Eu falei, ué, quem está namorando é porque quer casar. É o primeiro passo. Como é que eu vou dar o primeiro passo e não tendo condição de dar o quê? O segundo. Não, pastor. Eu falei, então esquece, meu filho. Eu falei, primeiro que namoro cristão não pode demorar muito tempo, não. Você sabe como é que funciona, né? Namoro cristão não pode esticar muito. Falei, você já tem que estar preparado para casar. Falei, então vamos ter o quê? Paciência, para que você não venha sofrer depois. Que aí não consegue dar o segundo passo, fica travado no primeiro, e aí vai entrar aonde não deveria entrar, que a Bíblia chama de pecado, né? O que apressa com seus pés peca, e aí começa uma família desestruturada. Nasce um filho que não era para nascer, antes da hora, né? Onde não tem nenhum casamento, já nasceu um filho, e aí você já viu como é que funcionam as coisas, aí vai ficando tudo bagunçado, sim ou não? Por causa de pressa. Cuidado, meu irmão, quem apressa com os seus pés, o que vai acontecer? O que diz aí? Peca. Agora muda para mim, para a Bíblia NVT, que é essa Bíblia que nós estamos usando de estudo hoje, olha como que ela fala, olha como é forte nessa tradução. Muda aí para mim, Felipe. De nada adianta, olha aí, entusiasmo sem o quê? Conhecimento. Irmão, é verdade, você vê hoje tanta gente entusiasmada, não, que eu quero a bênção, que eu quero fazer, que eu quero realizar, mas ela não busca conhecimento. Quer ver hoje, por exemplo, as pessoas estão todos entusiasmados, eu quero a vitória, eu quero que Deus me abençoe, eu quero vencer. Aí você fala, então vamos para a igreja, para sentar aqui com paciência e buscar conhecimento. Mas não dá, não tem como, porque não dá tempo, porque eu tenho muita coisa para fazer. Entusiasmo sem conhecimento não vale nada. Irmão, nós precisamos buscar o conhecimento. Lembra que eu falei que para mim, paciência se divide em duas partes, a palavra, ela é paz, ciência. Quando você tem conhecimento, você consegue ter o quê? Paz. Não, eu vou esperar mais, eu estou entendendo como é que funcionam as coisas. Busca conhecimento primeiro, antes de ficar entusiasmado. Não, eu quero logo, eu quero ver acontecer, cuidado. Irmão, o entusiasmo, olha que forte essa tradução, o entusiasmo não adianta nada, de nada adianta, melhor dizendo, o entusiasmo sem conhecimento. E olha agora, a pressa resulta em quê? Escolhas erradas. Sempre vai ser assim, pressa e erro andam junto, sempre vai ser desse jeito. Não quer fazer escolha errada, não faz com pressa, tenha paciência, como diz Hebreus 10:36, necessitais de paciência, para depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar o quê? A promessa, senão você vai escolher errado, irmão. Sabe uma coisa que faz a pessoa agir com pressa? Aquela sensação de que está ficando para trás. Quanta gente eu já vi entrar nessa, como que eu vou dizer, nessa pilha do diabo. O diabo começa a pilhar a pessoa dizendo, olha lá, o fulano já tem, você não tem. Olha lá, o fulano já chegou, você não chegou. Olha lá, o outro já alcançou, você não alcançou. Irmão, se você não tomar cuidado, você entra nessa pilha do diabo. Ele começa a acelerar você. E você começa a olhar para a direita e para a esquerda, e daqui a pouco o diabo começa a colocar na tua mente, olha lá, o fulano já tem, você não tem. O outro já conseguiu, você não conseguiu. O outro já alcançou, você não alcançou. O outro já chegou, você não chegou. E aí, nisso aí, irmão, eu já vi muita gente fazer escolha errada. Por quê, pastor? Porque começou a se comparar com os outros. Irmão, presta atenção. Deus tem um tempo e um processo para cada pessoa. Para de se comparar com os outros. Amém, Jesus? Para com essa história. Quando eu falo isso, eu lembro daquela historinha dos 3 porquinhos. Escuta só, às vezes você está aqui construindo sua casa, um exemplo. Sua casa até agora não saiu.
Você está no alicerce ainda, aí o diabo fala assim para você: ah lá, o Joãozinho, a casa dele já está, ó, você está aí um tempão construindo a sua casa do Joãozinho, já está pronta. E você não para ter ciência, conhecimento e ver que às vezes a casa do Joãozinho foi feita de palha, sem nenhum alicerce. Por isso que um dia já estava pronta. E a sua, você está lá no alicerce ainda cavando. Está entendendo o que eu estou falando? Colocando tijolo atrás de tijolo, colocando lá concreto para que fique bem firme. Então olha para o pastor, não tem nada a ver às vezes você se comparar com outra pessoa. Concorda comigo? Porque às vezes o que a pessoa está fazendo tem nada a ver com aquilo que você está fazendo. Irmão, graças a Deus, Deus me deu a ciência ainda quando eu era jovem. Porque senão o diabo começa a acelerar você. E aí olha para o pastor, olha para mim. Ah lá, a casa do Joãozinho já está pronta. E a sua ainda está no alicerce. Mas a casa do Joãozinho é de palha, não tem nenhum alicerce, não tem estrutura nenhuma. Ele foi juntando palha e fez a casa dele. Quando é que nós vamos ver a diferença? No dia que bater um vento, no dia que vier a tempestade, nós veremos a diferença entre a casa de Joãozinho, que já está de pé há muito tempo, e a minha, que eu demorei muito mais para construir, nem terminei ainda. Mas a hora que vinha a tempestade, ela nem está terminada ainda, mas ela ainda vai ficar de pé. E a do Joãozinho, que estava pronta, vai cair. Sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida? Quem chega depressa, muito depressa, também cai muito depressa. Porque não teve estrutura, irmão. Ou existe uma coisa que não dá para ser pulada, que é o tempo, que é o processo. Então para de se comparar. Ah, já tem tantos anos, até hoje não tem ninguém. Ai, não tem um casamento, não tem uma família. Ai, não consegui isso, não consegui aquilo. Você está em obediência a Deus? Meu irmão, continue. Continue. Ah, mas olha lá, o fulano de tal começou esses dias, já tem isso, já tem aquilo outro. Mas você não sabe se aquela casa dele, você não sabe nem se alicerce tem. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Então para com esse negócio. Uma das coisas que faz a pessoa fazer escolhas erradas é quando o diabo começa a colocar essa pressa nela, começa a colocar nela o que eu chamo de pilha, né? E ela começa a olhar para a direita, para a esquerda e se comparar com as outras pessoas. Não tem nada a ver o que Deus está fazendo na vida do outro com o que está fazendo na minha. Amém, Jesus? É algo muito particular. No seu tempo, tudo vai acontecer na sua vida. E você vai ver que foi no tempo certo. Diga glória a Deus. No tempo certo. Eu me lembro quantas vezes tentaram colocar sobre mim essa pilha, né? Ah lá, o fulano já foi, o outro já conseguiu, o outro já alcançou. Mas eu sabia, eu tinha ciência, por isso que eu estava em paz da obra que Deus estava fazendo na minha vida. Eu dizia, não, eu estou me preparando, eu sei o que eu quero, eu sei aonde Deus vai me levar, não preciso de pressa, na hora certa vai acontecer. Diga graças a Deus. Então calma, meu irmão, para que você não venha fazer escolhas erradas. Rapidinho, olha, você está em Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Vamos lá, para Gênesis capítulo 25, vamos lá. Gênesis capítulo 25. Vou te dar um exemplo aqui que para mim foi muito forte, e aí nós vamos encerrar. Gênesis capítulo 25, versículo 29. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém. Então cuidado, irmão, com esse negócio que você já consegue pronto, sabe? Que você não tem que pagar nenhum preço por aquilo, que não te custe nada, que você não tem que esperar nada. Não, está aqui já, agora. Irmão, não é assim que funciona. Sabe que eu aprendi uma coisa, eu até anotei aqui para falar para você. Fala assim comigo, ó, o que não me custa antes, fala comigo, fala, o que não me custa antes, vai me custar depois. É melhor custar antes. É melhor, pastor? É melhor você trabalhar mais para construir, e aí vai ficar uma boa construção. É melhor você orar mais para começar um relacionamento, que vai ser um bom relacionamento. Amém, Jesus? É melhor você trabalhar mais para você
construir o seu patrimônio, porque ninguém vai tirar de você, porque você conseguiu trabalhando, e quem constrói trabalhando vai demorar um tempo, não vai? Vai. Do que isso ter que custar para você depois. Vamos dizer que eu não orei, não precisei esperar nada, não precisei fazer nada, não me custou nada. Depois vai custar. O preço vai vir depois. E aí depois é complicado. Por quê? Porque pode te custar uma coisa que você não pode mais, depois nunca mais recuperar, que você vai perder e não vai conseguir mais voltar atrás. Por que eu estou falando isso? Vou te dar o exemplo de Esaú. Vamos lá. Gênesis capítulo 25, versículo 29, quem achou diga amém. Diz assim, ó, é Gênesis 25, 29, isso mesmo. Pode colocar na Bíblia corrigida mesmo, tá? Ele fala assim: e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, estava ele o quê? Cansado. Presta atenção nessa palavra, tá? Cansado. Aí ele fala assim, ó, 30. E disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou o quê? Cansado. Por isso chamou o seu nome Edom. 31. Disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. 32. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? 33. E disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Olha que coisa. Todo mundo conhece essa história, né? O Jacó e o Esaú, eles eram irmãos gêmeos. Só que o Esaú nasceu primeiro, foi o primeiro a ser tirado. Portanto, ele era o primogênito. O que era o primogênito na época? O primogênito era o filho mais velho, o filho primeiro, que tinha todos os direitos da família, ele recebia todas as bênçãos do pai. Então, o primogênito, a primogenitura, era o direito à bênção, que só o primeiro filho tinha, está entendendo sim ou não? Só o Esaú tinha essa bênção. Um dia ele está chegando do campo, e repara uma coisa que eu chamei sua atenção aqui, que ele chega e ele estava cansado. Aí o irmão dele tinha preparado um guisado de lentilhas, e ele fala assim, ó, volta aqui no versículo 30, ele fala assim, ó, deixa-me, peço-te, comer esse guisado vermelho. Versículo 30, põe para mim o versículo 30. Deixa-me, peço-te, comer esse guisado vermelho, porque estou com fome. Não, eu estou o quê? Mas se você quer comer alguma coisa, você está com fome. Cansado não tem nada a ver com fome. Concorda comigo, sim ou não? Você está cansado, você vai descansar. Mas então, aqui que está o problema, meu irmão. Por quê, pastor? Eu estava lendo isso aqui, quando eu estava meditando isso aqui, Deus falou no meu coração o seguinte: o problema de Esaú não era a fome só, a gente estava com fome também, mas ele estava cansado, e com a pessoa que está cansada, ela não quer esperar o processo de preparar um alimento, de fazer uma comida. Por quê? Ele não precisava, irmão, entregar uma coisa tão preciosa por um prato de comida, que ele mesmo poderia o quê? Fazer. Ele podia fazer? Podia. Eu mostro para você que ele sabia cozinhar. A Bíblia fala que uma vez o pai deles, o Isaac, pede um guisado de lentilha para Esaú, e Esaú vai lá e prepara. Ele sabia preparar, e ele podia preparar, sim ou não? Mas ele não queria esperar o quê? A preparação. Ele queria comer naquela hora, não só porque ele estava com fome, mas porque ele estava o quê? Cansado. Então aqui você tem que prestar atenção no seguinte: toda vez que você estiver cansado, você vai ser tentado a agir com pressa. É verdade? É. Toda vez que você estiver cansado, você vai ser tentado a agir com pressa. E aí, se você agir com pressa, você pode cometer o erro. Porque quem está cansado não quer esperar ficar pronto, não quer esperar a preparação, não quer esperar o processo de fazer uma comida, um alimento. Ele prefere, irmão, entregar alguma coisa preciosa para poder ter algo rápido. Então cuidado com o cansaço, principalmente o espiritual. Quando você estiver cansado, vai descansar, vai buscar descanso em Deus, e volta a esperar de novo. Porque senão, na hora do cansaço, você pode jogar tudo para o alto, porque não aconteceu até agora, e se não acontecer agora, então vou chutar tudo para o alto. Foi o que ele fez. Eu quero agora. Só que isso pode custar muito caro.
Ele estava cansado, se eu quero agora, tá bom. O Jacó falou, então você me vende a sua primogenitura, o seu direito. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu estou quase para morrer mesmo. A pessoa que está cansada, ela se torna exagerada, né? Ele não estava morrendo. Ele podia esperar mais 2 horas até ele preparar uma comida. Podia preparar mais 1 horinha, até preparar tudo. Ele não estava morrendo. Mas a pessoa, quando ela está cansada, ela exagera, sabe? Ah, estou cansado, já estou morrendo. Quer saber de uma coisa? Aí chuta o balde do casamento. Ah, quero mais saber não. Estou cansado, vou esperar mais. Não quero mais saber de esperar. Pode me dar minhas contas aí. Calma, fulano, você está cansado. Não, pode me dar as contas aí, estou indo embora. Calma, irmão. Não faz nada cansado, está entendendo sim ou não? Não faça nada cansado. Não faz nenhum negócio cansado. Porque você pode se arrepender quando? Depois. Fala, nossa, eu fiz porque eu não estava bem. Está entendendo sim ou não? Cuidado. Ele estava cansado, ele falou, quer saber de uma coisa? Eu estou morrendo mesmo. Para que vai me servir primogenitura? Fala, primogenitura é uma bênção. Só que na hora que você está cansado, você não enxerga o valor. A pessoa que está cansada, ela mete o pé no casamento. Para que vai me servir esse casamento? Casamento é uma bênção, mas quando você está cansado, você não consegue ver o valor. Está entendendo sim ou não? Verdade, isso que eu estou falando. Eu não quero saber mais de igreja não, quero saber mais de ministério. E entrega tudo. Mas a igreja é uma bênção, o ministério é uma bênção, mas você está cansado. O problema é com quem? É com você. Por isso que Elias pediu para morrer. Hoje você vai comer esse pão e beber essa água, mas como eu estava falando no início, né? Elias pediu a morte por quê? É porque ele estava cansado. Já basta, Deus, chega! Deus ainda teve misericórdia dele. O anjo preparou comida para ele. Ele comeu e bebeu. Agora aqui, meu irmão, essa comida que Esaú vai comer vai custar muito caro para ele, custou o direito da bênção dele. Ele se arrepende depois? Se arrepende, você quer ver? Vamos lá para Hebreus capítulo 12, eu já vou encerrar. Hebreus capítulo 12, versículo 16. Cuidado fazer as coisas com pressa, irmão. Não querer esperar o processo. Você pode se arrepender muito depois. Hebreus capítulo 12, versículo 16. Hebreus 12, 16, lá no Novo Testamento agora. Nós já estamos indo para o final já. Ele diz assim, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú. O que diz aí? Que por um manjar vendeu o quê? O seu direito de primogenitura. Misericórdia, irmão, por um manjar. Mas não foi, sabe o que eu entendo? Não foi pelo manjar, porque o manjar ele podia fazer também. Foi para ter o manjar naquele momento. Entendeu o que eu falei? Ele não vendeu o direito de primogenitura por um manjar, porque ele poderia conseguir sem ter vendido a sua primogenitura. Foi pela pressa que ele vendeu, porque ele queria ter, mas ele queria ter naquele momento. Olha o que eu vou falar, presta atenção nessa revelação. Irmão, o dinheiro não é problema. Você não perde por causa de enriquecer. Às vezes você perde por querer naquele momento, por querer antes da hora, que nós começamos em Eclesiastes 3:1, Deus dizendo, há um tempo certo para cada coisa. O dinheiro é problema? Não, mas ele se torna um problema quando você quer ter ele naquele momento, antes da hora. Vou falar numa linguagem alta, tá? Tem crianças aqui, mas a vida íntima, por um casal que esperou o processo de namoro, noivado, casamento, não é problema, mas se for antes da hora, perde a bênção, perde a salvação. E às vezes a pessoa, eu vou chutar o balde, não quero saber, eu estou com tanta fome que eu não vou aguentar esperar. Tudo bem, pode não te custar agora, mas vai te custar quando? Depois. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Quem está entendendo o que o pastor está falando? Estou sendo claro, eu estou falando uma linguagem alta, mas você está entendendo o que eu estou falando, né? Está entendendo o que eu estou dizendo. Não, cuidado. Vou repetir, o Esaú não vendeu a sua primogenitura por um manjar, porque ele podia fazer. Tem coisa que você pode, através de oração e determinação, e clamor, e jejum, conseguir. Mas o problema é quando você não quer orar, jejuar, clamar para você mesmo alcançar aquela bênção. O problema é quando você quer antes da hora,
que alguém te dê. Que alguém te dê. Veja que o Jacó fala claro, aliás, aqui mesmo fala, né? Que ele vendeu, está aí, ó. Vendeu o seu direito. Tudo que você vende é por um preço. Sim ou não? Ou seja, tinha que custar para ele. De alguma forma, se não custasse o tempo de preparo, que ele não quis pagar o tempo de preparo, então ia custar alguma outra coisa maior. E custou. Custou o direito dele da bênção. Olha o que acontece no versículo seguinte. Está entendendo o que estou falando? Sim ou não? 17. Porque bem sabes que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi o quê? Rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Misericórdia, hein? Depois não adiantou mais, irmão. Ainda que chorou. Mas eu estava cansado. Mas eu não queria esperar. Mas agora já foi. Você deveria ter esperado. Você deveria ter tido o quê? Paciência. Fosse lá no fogão, ligasse tudo, amassasse o alho, a cebola. Eu não sei fazer comida não, viu? Refogasse o arroz, esperasse cozinhar o feijão, tá entendendo, sim ou não? Depois você ia sentar com o pratinho, ia comer, ia matar a sua fome e não ia perder nada. Mas sabe qual é o problema dessa geração nossa? É que nós não queremos esperar nada. Orar. Um dia eu fui falar para o jovem: pastor, tô pensando aqui, tô querendo namorar com fulano de tal. Eu falei: então vai orar. Orar, pastor? Quanto tempo? Eu falei: eu orei 4 anos. Pelo amor de Deus, pastor. Orar 4 anos para começar a namorar? Eu falei: eu não errei. Estou falando que tem que ser 4 anos, tá? Estou dando um exemplo, meu exemplo. Foi 4 anos, 3, depois mais um. Falei: mas vai orar um tempo. Tá bom, pastor, então nós vamos orar. Passou uma semana, viu, pastor, nós já começamos a namorar. Falei: mas orou quanto tempo? Mas não deu nem uma semana. Sabe o que aconteceu? Aquilo que eu sempre falo. Caíram no pecado, teve um filho. Aí, depois não conseguiu casar, foi cada um para um lado e virou uma bagunça. Por quê? Se não custou antes, vai custar quando? Depois. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Irmão, ele não vendeu a bênção dele simplesmente por um manjar, porque o manjar ele sabia fazer, ele só não queria o quê? Esperar. Eu te pergunto, o que você não quer esperar hoje? Fala com Deus, fala: Deus, me ajuda, porque essa coisa que hoje eu não quero esperar pode me custar um preço muito caro. Você está cansado? Pede a Deus hoje, Deus renova a tua força, o propósito hoje é para isso. Estou cansado, pastor. Não estou cansado. Mas não chuta o balde não, porque alguém uma vez brincou assim, o duro é você chutar o balde e depois ter que ir lá buscar ele de novo. Né? Estou cansado desse serviço. Pá! Aí depois vai chorar lá. Não tem oportunidade para mim de novo aqui não? Estou conseguindo emprego em lugar nenhum. Coisa séria, né? Faz na direção de quem? De Deus, com paciência. Você não vai errar. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus, que Ele merece.